Vício. Uma palavra pesada, carregada de julgamento e desespero. É uma palavra que evoca imagens de luta, de perda de controle, de uma batalha constante contra algo que parece maior do que nós. Vemos o vício como uma falha, uma fraqueza de caráter. Algo que nos faz sentir vergonha, que nos isola dos outros e de nós mesmos. Mas, e se tivermos entendido mal a natureza da fera? E se o vício não for apenas uma questão de força de vontade ou de moralidade? E se o vício, em todas as suas formas, for um sintoma de um mal-estar mais profundo, algo que vai além do comportamento visível e toca as raízes de nossa existência? É aqui que entra em nossa história o brilhante e muitas vezes controverso Friedrich Nietzsche, um pensador que desafiou as convenções e nos convidou a olhar para dentro de nós mesmos. Nietzsche, um filósofo alemão do século XIX, lançou um olhar crítico sobre a moralidade e a cultura de sua época, particularmente sobre a influência do cristianismo. Ele questionou as bases de nossa moralidade e nos provocou a reconsiderar nossas crenças mais profundas. Ele argumentava que a civilização ocidental, impregnada de noções de pecado e culpa, havia criado um terreno fértil para o que ele chamou de uma doença da alma, uma condição que nos afasta de nossa verdadeira natureza. Nietzsche acreditava que o cristianismo, com sua ênfase na autonegação e na humildade, havia envenenado nossa relação com nossos instintos mais primitivos. Ele via isso como uma forma de repressão que nos desumanizava. O impulso humano pelo prazer, pelo poder, pela autoexpressão, tudo era considerado pecaminoso, algo a ser reprimido e negado. Mas esses impulsos são parte essencial de quem somos. Essa repressão, argumentava Nietzsche, não eliminava esses desejos, apenas os empurrava para o subterrâneo, onde eles se deterioravam e se transformavam em obsessões e compulsões doentias. Eles se tornavam sombras de si mesmos, distorcidos e perigosos. Tornamo-nos alienados de nosso verdadeiro eu, buscando consolo em distrações fugazes, em substâncias e comportamentos que prometiam escape, ainda que temporário, do vazio interior. Um ciclo vicioso que nos prende em uma espiral descendente. Este é o terreno fértil do vício, uma tentativa desesperada de anestesiar a dor de uma vida vivida de forma inautêntica, uma luta constante para preencher o vazio deixado pela repressão de nossa verdadeira natureza. Encontramo-nos, no século XXI, diante de uma crise de espírito, uma crise que não é apenas econômica ou política, mas profundamente existencial. As velhas certezas estão ruindo. As estruturas tradicionais de significado e moralidade já não ressoam com a nossa experiência de vida. O que antes era sólido e confiável, agora parece frágil e distante. Somos bombardeados com informações, inundados por opções, e ainda assim, muitos sentem um profundo vazio existencial, uma falta de propósito e direção. A tecnologia, que prometia nos conectar, muitas vezes nos deixa mais isolados. Este vácuo espiritual, Nietzsche argumentaria, é o solo fértil no qual o vício se enraiza. Em meio a essa aridez, buscamos desesperadamente algo que nos dê sentido. Estamos à deriva, em um mar de possibilidades, e ainda assim, nos agarramos aos destroços de crenças ultrapassadas e hábitos autodestrutivos. A incerteza nos faz buscar segurança em lugares familiares, mesmo que eles não nos sirvam mais. Buscamos consolo em distrações, na gratificação efêmera de nossos desejos mais básicos. A busca incessante por prazer imediato nos deixa ainda mais vazios. Mas esta não é a verdadeira liberdade, Nietzsche argumentaria. É apenas outra forma de escravidão. Escravidão às nossas fraquezas, aos nossos medos, à tirania da mentalidade de rebanho. Estamos presos em uma prisão invisível, construída por nós mesmos. O caminho para a libertação, Nietzsche acreditava,
não residia em conformar-se aos ditames da sociedade ou da religião, mas em forjar nosso próprio caminho, em abraçar nossa individualidade, em nos tornarmos o que ele chamou de Übermensch, o super-homem, o além-homem. Este é um chamado para a autossuperação e a autenticidade. Este não é o desejo bruto de dominação que alguns interpretaram. É uma aspiração mais elevada, uma busca por um sentido mais profundo e uma vida mais plena. É, antes, uma força vital fundamental, um impulso inato de crescer, de superar, de expandir nossos horizontes e expressar nosso potencial único. É a busca incessante por sermos a melhor versão de nós mesmos, em um mundo que constantemente nos desafia a sermos mais. A vontade de potência para Nietzsche não é algo a ser temido ou reprimido, mas sim algo a ser aproveitado, canalizado e direcionado para fins criativos e afirmativos da vida. É o motor da autossuperação, a força motriz por trás de todo o crescimento pessoal e transformação. No contexto do vício, a vontade de potência oferece um vislumbre de esperança, uma saída do ciclo de autodestruição. Imagine por um momento que a energia que você coloca em seu vício, os pensamentos obsessivos, os comportamentos compulsivos, a busca interminável por uma solução rápida, pudesse ser redirecionada, transmutada em uma força para a mudança positiva. Esta é a promessa da vontade de potência. Trata-se de reconhecer que dentro de você reside uma fonte de potencial inexplorado, um reservatório de energia criativa que está esperando para ser liberada. A resposta, segundo Nietzsche, está em um ato radical de autocriação, em um esforço consciente e deliberado para reavaliar nossos valores, desafiar nossas crenças e construir uma nova narrativa para nossas vidas. Para entender o caminho para a superação do vício através de uma lente nietzschiana, precisamos primeiro nos aventurar além dos limites tradicionais do bem e do mal. Nietzsche famosamente declarou a morte de Deus, não como uma celebração do ateísmo, mas como um reconhecimento de que a velha ordem moral, com suas imposições rígidas e verdades absolutas, não era mais adequada para as complexidades da vida moderna. Estamos, em certo sentido, lançados em um mundo sem mapa, deixados para navegar no terreno traiçoeiro da existência, sem as ilusões reconfortantes de um significado pré-estabelecido. Esta pode ser uma perspectiva assustadora, mas também é profundamente libertadora, pois na ausência de valores impostos externamente, somos presenteados com a oportunidade extraordinária de criar os nossos próprios. Isso não quer dizer que todas as restrições morais devam ser descartadas. Em vez disso, é um chamado para questionar, para examinar as bases sobre as quais nossas crenças são construídas. A imagem do Übermensch, muitas vezes traduzido erroneamente como super-homem, se destaca na filosofia de Nietzsche. Esta figura, frequentemente mal interpretada como um endosso ao elitismo ou mesmo um precursor da ideologia nazista, representa algo muito mais profundo: o potencial para a autotranscendência humana. O Übermensch não é um ser literal, mas sim um arquétipo, um símbolo do que a humanidade pode se tornar se abraçarmos plenamente nossa capacidade de autocriação e evolução pessoal. Imagine um ser que se libertou das amarras da moralidade convencional, que vive de acordo com seus próprios valores gerados internamente, que abraça suas paixões e desejos sem vergonha ou culpa. Ele é alguém que transcendeu as limitações impostas pela sociedade e encontrou um caminho único e autêntico. Esta é a essência do Übermensch. Ele não está preso à mentalidade de rebanho, nem é movido por ressentimento ou necessidade de validação externa. Em vez disso, ele encontra força em sua singularidade e coragem em sua independência. Ele é o criador do seu próprio destino, trilhando seu próprio caminho pelo mundo com um senso de propósito e vitalidade que só pode vir de uma vida vivida em seus próprios termos. Cada passo que ele dá é uma afirmação de sua liberdade e poder pessoal. No contexto do vício,
O Übermensch serve como um poderoso lembrete de que não somos definidos por nossas fraquezas, mas por nosso potencial para superá-las. Ele nos inspira a ver além de nossas limitações e a buscar uma versão mais elevada de nós mesmos, sempre em busca de crescimento e autossuperação. O caminho para o autodomínio, no entanto, não é para os fracos de coração. Ele exige que enfrentemos nossos medos e inseguranças mais profundos, que reconheçamos a escuridão que reside dentro de todos nós. Nietzsche acreditava que o primeiro passo para superar nossas limitações é enfrentá-las de frente, abraçar o abismo do nosso próprio ser. Somos frequentemente ensinados a temer nossos impulsos mais obscuros, a reprimir nossos desejos e suprimir nossa verdadeira natureza. Mas Nietzsche argumentava que esses mesmos impulsos, esses aspectos aparentemente negativos de nós mesmos, são a matéria-prima a partir da qual podemos forjar nosso próprio caminho único. É no cadinho do sofrimento, no confronto com a nossa própria mortalidade, que descobrimos nossa verdadeira força. A culpa, para Nietzsche, é uma forma particularmente insidiosa de autossabotagem.